Bom dia, povo de Deus. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde por causa dos problemas técnicos, questões da internet mesmo. Eu queria ler com vocês no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Primeiro eu quero dar um bom dia a todos. Tenham todos um bom dia com Jesus. Bom domingo. Tudo de bom para todos nós. Tudo de bom. Deus abençoe a vocês nessa manhã e ao longo desse dia. Augusto, Silvia. Bom dia. Todos que estão internados aí com a gente, ligados nessa manhã. Deus abençoe vocês. Bom dia. Eu quero ler aqui em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. São duas orações que são proferidas por Ana. E eu queria ler com vocês aí, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. Deus abençoe. Karina, bem-vinda, minha irmã. Augusto, Karina, Silvia. Sejam todos muito bem-vindos. Tenham um ótimo domingo. Bom dia para todo mundo. Aqui no versículo 10 diz o seguinte, 1 Samuel 10. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tem uma coisa bem legal aqui, que é a primeira oração de Ana. Seja bem-vinda, Raquel, bom dia. Ohana, seja bem-vinda, bom dia. Primeira oração que Ana faz aqui no livro de Samuel, começa no versículo 10, é uma oração como nós costumamos fazer, de petição, onde nós estamos pedindo alguma coisa a Deus, né? Nós estamos orando e pedindo a Deus algo. Nós estamos conversando com Ele. E nessa conversa nós estamos pedindo a Ele alguma coisa, né? E nós temos um pensamento de que quando a gente está muito chateado, indignado, aborrecido, né, a gente não pode orar e não deve orar. Se você foi principalmente provocado por alguém, bom dia, Graziane, você não pode orar. E eu quero que você entenda como é que era a vida de Ana. Alguns sabem o que eu estou falando, outros não têm conhecimento. Como é que era a vida de Ana? Bom dia, Eliette, bom dia, Raquel. Como é que era a vida de Ana? Ela não tinha filhos e ela tinha um marido que tinha duas esposas. O nome da outra esposa era Penina. E essa outra esposa a provocava muito. Bom dia, dona Elisete. Cristiana Tenório, meu amor, beijo. Provocava ela muito, ao ponto de tirar ela do centro, ela ficar indignada, com raiva. E com raiva ela começou a proferir coisas não boas, até mesmo para o seu próprio marido, chegar a fazer acusação a ele. E como é que pode você engravidar outra e não sendo engravida? E ela perde o centro e parte para cima daquela pessoa que era uma pessoa que a amava muito, que era o marido. E aí ela fala besteira para ele e tudo. Poderia agravar o casamento, poderia dar divórcio, poderia acontecer uma série de coisas ali, porque ela era afrontada pela esposa chamada Penina e ficava indignada, ficava com raiva, com ódio e descontava no marido e vai embora. Bom, gente,
Um belo dia ela foi pro culto. O pai dela levava ela para o sacrifício anual, né? E o sumo sacerdote está lá, que é Eli. E quando eles chegam no local, ela está bastante chateada. Bastante chateada, bastante aborrecida. Bom dia, Leila. E ela, muito chateada, muito aborrecida, indignada, com raiva, um misto de sentimentos ruins. A Bíblia vai dizer amargurada. Uma pessoa amarga, uma pessoa que não... nada tá bom para ela. Uma pessoa amarga é uma pessoa que nada tá bom para ela. Né? E aqui diz amargura de alma. Você lembra que a gente tem conversado aí com o pastor Kleber sobre as doenças do psique, a doença da alma. E ela diz aqui, né? Bom dia, Alexandre, bom dia, Silete, bom dia, Marciele. Estamos lendo 1 Samuel, capítulo 1. E aqui diz aqui no versículo 9, desculpa, no versículo 10, que ela está amargurada de alma. Tá? Quando pega o psique, pega o corpo todo, pega tudo. E uma coisa que eu achei interessante que o pastor Cláudio falou na última live, aí, dando explicações sobre a doença da alma, é que o psique também adoece. Isso é legal. E quando ela está amargurada, uma pessoa amargurada é uma pessoa que não tem alegria de nada. E tem uma coisa importante aí, tá, gente? A alegria dos outros incomoda ele. Já viu aquela pessoa que fala, esse pessoal ri tanto. Não sei que tanto você ri. Já viu isso? Não sei que tanto você ri. Não sei que tanto você... Eu, hein? Porque a pessoa está amargurada. Ela não está bem. Nada está bom. Você pode fazer a refeição mais deliciosa do mundo. Não está bom. Não tem prazer. Come por comer, porque tem cheia a barriga, mas não delicia, não saboreia. Né? E não é só comida, tudo. Tudo. Paulinho, você bem-vindo, bom dia. E era o estado dela. E um dos maiores erros é achar que a gente tem que estar bem para orar. Não. Ela não estava bem. E aconteceu coisas horrorosas. Raiva, ódio, mágoa. De repente a pessoa até... por que essa mulher não morre? Pessoas, coisas ruins. Está passado na cabeça dela. Mas ela eleva sua voz à oração a Deus. E ela faz uma oração abundando de lágrimas, regada com lágrimas. Ela faz uma oração onde no versículo 13, nós lemos o 10, né? Desculpa, nós lemos o 10, o 11, desculpa. O 11. Ela faz uma colocação importante. Depois da sua oração, regada de lágrimas e com todos os sentimentos que ela tinha. De amargura, de ódio, de um monte de coisa. Ela faz uma colocação no versículo 11 que é muito interessante. E fez um voto dizendo: Senhor, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Tem uma coisa legal aí nessa oração. Ela ora mesmo não estando bem. Mal. Muito mal. Ódio, raiva, tudo que é sentimento ruim está aí. Foi provocada, né? Se sente a pior das mulheres, e tudo que você possa imaginar está aí. A pior das mulheres, a mais infeliz, a mais para baixo, porque a outra tem filha, ela não tem, então ela não é boa, e essas coisas todas que a mulher tem, né? Que a bonita é a vizinha, ela não é bonita, a bonita é a colega, ela não é bonita, fulana fez o cabelo, ficou bonito, o dela faz, não fica bonito,
Ela compra a mesma roupa que a outra comprou, mas na fulana ficou bonito, nela não ficou. Não tem essas coisas, né? Mandei fazer o óculos no mesmo lugar que fulano fez o óculos, mas nela ficou bonito, em mim não ficou. Essas bobagens, né? Você vê que o homem não tem muito essas coisas, isso mexe muito com a alma, tá? Aqui, ó, penteou o cabelo, ó, que delícia, tá pronto. Tá pronto. Dá, Paulinho? Ó, penteou o cabelo, tá pronto. Fez a barbinha, tá pronto. Tem uma coisa legal aqui, depois de ela não ter orado desse jeito. No verso 11, Sueli, seja bem-vinda. Parabéns, Vitorinha, hoje é aniversário da Vitória. Ela faz um voto a Deus. Primeiro era na hora. Mesmo sendo amargurada, entristecida. E agora ela faz um voto. E que voto é esse? Ela faz um voto onde ela diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei. Existe uma coisa que a gente às vezes esquece na oração. A gente ora, às vezes a gente acha que não está em condição de orar porque não está bem, está com ódio, está com raiva, está com sei lá o que. Mas aí você deve fazer oração, você deve conversar com Deus, né? Porque o nosso Deus, ele ouve orações, né? A Bíblia diz que em Provérbios 15, 29, o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Então, Deus ouve a oração. Mas tem uma coisa que a gente realmente não faz também. Às vezes a gente não faz um voto com Deus. Senhor, eu também quero te dar alguma coisa pelo que o Senhor está fazendo por mim. Foi o que aconteceu com o Gideão. Deus foi lá, escolheu o Gideão, e Gideão disse: olha, eu tenho uma coisa para dizer para o Senhor. Como se Deus não soubesse, né? Eu tenho uma coisa para dizer para o Senhor. Das 12 tribos de Israel, a minha tribo é a menor. Dentro da minha tribo, a minha casa, a minha família, a família do meu pai, é a menor. E dentro da casa do meu pai, eu sou o menor. Ou seja, se fizesse uma fila nas tribos de Israel, dos chefes de casa, dos responsáveis pelas casas, dos homens, Gideão ia ser o último em fila. Ele ia ser o último. E Deus chamou ele. Ah, por que Deus chamou ele? Deus chamou a Gideão. Obrigado. Deus chamou Gideão. Obrigado. Porque após Deus ter chamado Gideão, ele diz: Senhor, eu quero fazer um voto. Se o Senhor realmente vai estar comigo, se é Deus mesmo, espere aqui. Ora, um voto, a gente podia achar que ele ia falar: olha, faz o seguinte, transforma essa pedra em pão, desce fogo aqui agora, faz alguma coisa aí extraordinária. Não, não foi isso que ele fez. Ele foi em casa, pegou um cabrito e trouxe e ofereceu a Deus. Mas eu preciso colocar uma situação para você aí. Era época de crise. Diz a Bíblia ali que os midianitas vieram de camelo. É a primeira vez que a Bíblia menciona camelo. Ou seja, eles vieram em enxame e com camelo e levaram tudo ou quase tudo. Era época de crise, e muita crise. E ele traz uma oferta. É loucura. Mas foi isso que Deus viu. E outra coisa que ele fez também, que ele não aceitou ser rei. Duas respostas que ele dá muito boas. Então, as suas respostas também na oração, as suas palavras, devem ser feitas também da mesma forma como ela fez. E atitudes também como o Gideão teve. Porque a gente, às vezes, como é que a gente faz? A gente quer comprar sem ter dinheiro para pagar. E a gente acha que com Deus é assim também. Eu não preciso elogiá-lo
Eu não preciso, não é barganha não, gente. Eu não preciso dizer alguma coisa boa. Eu não preciso fazer algo bom. Não, ele tem a obrigação de me dar. Não, Deus não é uma instituição do governo em que você tem direitos e ele deveres, não, gente. Eu quero dizer para você que ele é uma pessoa. Trate-o como uma pessoa. Como uma pessoa. Quando você convida um amigão seu de trabalho, um sei lá quem, e olha, vai lá em casa comigo de tarde, tomar um café comigo, aquela coisa toda, você faz o quê? Você dá o que você tem de melhor. Você dá o que você tem de melhor. Se é no início do mês, né? No início do mês é um queijinho, presunto, tal. No meio do mês, uma mortadela. Final do mês, glória a Deus porque tem pão. Então, pãozinho, margarinazinha. Mas é com alegria, sorriso no rosto. É o que você tem de melhor. Ou um café. Mas é o que você tem de melhor. É assim também com Deus, gente. O que você tem de melhor. Senhor, como demonstração de gratidão, eu vou lhe dar o que eu tenho de melhor. O que é melhor para mim. E o que era melhor na vida dela para ela era ser mãe. Era o objetivo dela. Então ela falou, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu vou devolver ao Senhor o filho que o Senhor vai me dar. Que eu tenho de melhor. E ninguém vai falar depois da segunda oração dela. Mas eu preciso abrir uma parênteses aqui rápido. Por favor. No versículo 12. Preciso abrir um parênteses rápido, depois a gente volta. Por favor. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Vou para o 14, vou pular o 13, vou para o 14, vou pular o 13 propositadamente, tá? E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. A gente está falando hoje de oração, só vou abrir um parêntese rápido e a gente fecha. Em Provérbios 15, 28 diz, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade. Os irmãos que têm me acompanhado aí, tem visto que eu tenho usado muito provérbios nos meus bons dias pela manhã. E preste bem atenção, vou repetir, Provérbios 19, correção 15, 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Provérbio 15, 28. Ela, segundo o que nós lemos, vamos ler agora o versículo 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. É bem interessante que tem um adágio, tem uma colocação do mundo, né, do dia a dia, que diz o seguinte: boca fechada não entra mosquito. Em boca fechada não entra mosquito. E aí preste bem atenção. Às vezes a gente tem que pensar antes de dar uma resposta. Não sempre você consegue isso. E quando você não consegue, aí vai ter mais trabalho que é para tentar desfazer o que falou. Mas a gente tem que ter cuidado,
Porque a outra pessoa que proferiu uma palavra no momento que você está fragilizado, pode lhe trazer um problema maior. Não para ele, mas para você. Versículo 15. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu poderia ler o restante, que é muito importante, que você passe para outras pessoas o que a gente está falando aqui hoje. O estado de Ana, como disse o pastor Kleber, é de doença da alma. Ela ia entrar num quadro complicado. Mas antes de entrar nesse quadro, ela orou do jeito que estava. E fez um voto a Deus e falou com Deus: Senhor, vou te dar o melhor. Me ajuda a sair disso aqui. No versículo 16, não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ela não respondeu, diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Não é a palavra, é a resposta. Então, do jeito que ela estava falando com Deus, ela falou com aquele homem que era o sacerdote. O sumo sacerdote. Sem ofensa, sem briga, sem guerra, sem nada. Porque uma coisa que eu quero que você entenda é que a amargura já tinha deixado ela. Porque uma pessoa amargurada, uma pessoa cheia de pus, purulenta, ela não mede o que vai falar, não, amigo. E ainda mais ser atacado, é que piorou. E aí ela não fala. Rapaz, isso foi bênção para ela. Porque no versículo 17 diz assim: Então nos respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha, agora o pastor da igreja estava na oração com ela. Ela ganhou o coração do pastor, cara. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Caramba. Deus ouve oração, gente. Deus muda o estado da alma. Rapaz, incrível isso. Podia ter criado ali um barraco tremendo dela com o Eli, com o pastor, uma confusão, o cara errou, o cara falou umas bobagens, né? Ele errou. E podia ter criado um barraco ali, mas ela não criou o barraco. Incrível o poder quando a gente une os nossos joelhos, Pai do Senhor, minha irmã, Miriam, Bibiu, e une os céus à terra, e os nossos problemas passam a ser agora problemas que Deus vai administrar. E o que Ele precisa mais administrar é o meu eu, para que a gente consiga viver bem. Uma das verdades mais extraordinárias da vida cristã é que Deus ouve nossas orações. Quando a gente ora, a gente está falando com aquele que está sentado no trono e que tem o controle de todas as coisas. Deus e você é a maioria. Não é a oração que tem poder. O poder está em quem ouve. O poder está em quem ouve. A oração de poder, não. O poder está em quem ouve. É o nosso Deus. É nele que está o poder. Né?
poder não está na nossa oração, o poder está em Deus que ouve a nossa oração. Bom dia, Kennedy, Manuel. E eu preciso que você entenda que nós nunca somos tão fortes quando nós colocamos de joelhos. E um crente de joelhos, ele pode muito mais, ele sabe muito mais, ele é mais sábio que um filósofo. E eu preciso ler um relato para você aqui interessante, que a rainha Maria Stuart, da Escócia, ela dizia que ela temia mais a oração de John Knox. John Knox foi um grande avivalista inglês, do que os exércitos da Inglaterra. E é verdade. Eu vou ler outro relato para você aqui. O rei Ezequias foi afrontado pelo rei Senaqueribe, e o rei da Síria. E Ezequias clamou ao Senhor, e Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados num só dia. A vitória do rei Ezequias não foi o resultado de um embate militar, não, de uma briga, não. Foi o resultado da oração, onde o Deus Todo-Poderoso lutou para ele. Lutou por ele. E é a mesma coisa aqui. Deixa Deus lutar suas batalhas, cara. Deixa... Araújo, bom dia, Araújo. Deixa Deus lutar suas batalhas, cara. Deixa que Deus luta suas batalhas. Tá bom? E por último, eu quero ler o 1 Samuel 2. Que é uma coisa que a gente geralmente não faz. Jaci Ribeiro de Araújo, bom dia, Araújo, camarada, meu chefe, meu amigão. O capítulo 2 deu uma coisa bem legal, que diz o seguinte: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca a rir dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é que tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor embebeça e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas de terra, e assentou-se sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus trovejam contra eles. O Senhor julga a extremidade da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Essas palavras, essa oração que se tornou um cântico de louvor de Ana, é o agradecimento, o reconhecimento do nosso Deus. Ela reconhece a força do nosso Deus, ela testemunha isso, ela passa para outras pessoas, ela transforma isso em cântico, um agradecimento, um externar para outras pessoas do que está acontecendo. E isso também faz parte da oração.
a gente precisa entender que a gente ora antes, durante e depois. É como se você procurasse uma pessoa e depois que ela resolveu aquilo que você precisa, você nunca mais ligasse nem para dar um oi, nem um bom dia, nem um como vai. Nós, seres humanos, entendemos isso como ingratidão. E como eu falei no início, a gente tem que tratar Deus como uma pessoa. Temos que tratar Deus como uma pessoa. Então, a segunda oração dela, o segundo momento dela é tão importante quanto o primeiro. Onde ela reconhece a grandeza de Deus, onde ela reconhece os poderes de Deus, onde ela reconhece a situação do homem, onde ela reconhece as limitações, onde ela reconhece que ele levanta o pobre do pó e desde montura exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes. Nós vamos ler isso também em Provérbios, em Salmos. Do monturo, do lixo, Deus tira uma pessoa para colocar entre os príncipes. Ontem eu vi uma entrevista não, um noticiário muito legal, de um camarada morador de rua, não sei se outras pessoas assistiram, passou na Record, um morador de rua, que ele foi assistido por um restaurante. Foi assistido por um restaurante. E aí nesse restaurante contrataram ele para fazer trabalho de lavar pratos. E ele começou a lavar prato no restaurante, aí já cortou o cabelo, fez a barba, tomou banho, botou uma roupa, e ali ele já era uma outra pessoa. O patrão elogiando, porque ele não faltava, não chegava atrasado, e fazia um serviço de excelência. E com aquilo ele chamou a atenção de todo mundo, e aí o patrão perguntou para ele: vem cá, rapaz, você vai estar com sua família? Não tem muito tempo que eu não vejo mais ninguém. Tem 2 anos que eu não vejo ninguém. E eu pedi meu celular, não tenho contato com ninguém e tal. E aí o patrão correu atrás e conseguiu achar os parentes dele e fez dar um programa esse programa de internet, que ele colocou um vídeo, né? Você assistiu, Silvia? Ele colocou um vídeo e os parentes dele estavam lá conversando com ele, ou seja, é isso. É exatamente isso. Tirar a pessoa do estado onde ela não se sente nada para colocar ela num estado onde ela se sente o melhor do melhor. Né? Marcela, você me ouvindo, Marcela? Bom dia. E Ana, ela faz essa oração de agradecimento, ela faz essa oração de reconhecimento, que é fundamental, gente. Ela leva o filho dela para viver na casa de Deus, como ela tinha prometido, devolve o seu melhor, mas ela não fica satisfeita com isso. Ela depois faz uma oração de agradecimento, e ela faz a oração de agradecimento no dia que ela deixa o filho dela lá na casa de Deus. Quando ele deixa de ser desmamado, e aí ele precisa ser entregue na casa de Deus, ela vai lá e faz essa oração de agradecimento, olha, e esse cântico de agradecimento, dizendo tudo que Deus é e tudo que Ele pode fazer pelas pessoas, e que não adianta se levantar contra Ele, e assim, você lê aqui nesse cântico, nessa oração, no final. E tem uma coisa interessante que eu acho que é até algo que aconteceu, no versículo 5, os que antes eram fartos hoje se alongam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. E até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. Tem uma coisa que você precisa entender,
diz a palavra de Deus, o Provérbios, que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e os olhos do Senhor vê todo mundo, os bons e os maus. Tem uma outra coisa que é importante, que é aquilo que eu plantar, aquilo que eu semear, Jaqueline, é isso que eu vou colher. Você vê falar mais de Penina? Você não vai ver. Acabou, Penina. Acabou. A mulher que tinha filhos, que provocava, acabou. Não se fala mais nela. Ela que faz uma constatação de fatos. Ela não está levando, não tá aproveitando para botar o dedo na ferida da mulher, não. Ela faz uma constatação de fatos. Ela diz, olha, Deus é tão bom que eu, que era estéril, agora sou mãe de filhos. E ela é mãe de filhos. Você vai ler que ela tem outros filhos. Ela tem outros filhos. Você vai ler isso aqui em 2 Samuel, a partir do versículo 18. Eli abençoou Cana e sua mulher e dizia, o Senhor te dê filhos dessa mulher. E aí ele volta e tem 3 filhos e 2 filhas. Depois você lê em casa aí, versículo 21. Além de Samuel, 3, 5, 6. Faltou 1 por 7. E ela não tinha esse montão de filho ainda, quando ela estava cantando lá. Ela só estava entregando Samuel. Mas ela disse, até a estéril, Deus muda o quadro dela. E um dia um colega estava falando lá sobre a questão da esterilidade, de uma mulher que tentou muito ser mãe e fez um monte de tratamento. E não é uma coisa fácil, gente. Não é fácil. Tratamento para tentar engravidar não é fácil. Tanto quando a esterilidade está no homem, quanto está na mulher. Não é uma coisa fácil, não. Não é fácil nem é simples. Mas aqui a Bíblia diz, ela deixa bem claro, até estéril tem 7 filhos. E a que tinha muitos filhos perde o vigor. Uma porque confia em Deus. E agrada a Deus. E ora a Deus. E coloca-se, confia em Deus. E a outra porque é perdida da vida. É falta de senso, é falta de juízo. Existe uma coisa bem legal que a Bíblia diz sobre a questão do dinheiro, né? Ele vai chamar de loucura aquela pessoa que tem dinheiro e que faz de tudo pelo dinheiro, usa as pessoas, pisa nas pessoas. E é a mesma coisa. Ela recebeu um dom de Deus, o dom de ser mãe, que isso é um dom, tá? E recebeu uma coisa maravilhosa e ela usava isso para provocar Ana. E ela deixa bem claro aqui, a palavra de Deus deixa bem claro pra gente. Ela tinha muitos filhos, tinha o vigor de ser mãe, acabou. Porque mesmo provavelmente ela quis ter mais filhos para poder rivalizar, mas acabou. Gente, pelo amor de Deus. É igual aconteceu com as 2 mulheres de Jacó. Lia era a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha filhos e Raquel não tinha. Mas Raquel não queria ter filhos pelo fato de ser mãe, igual Ana. Eu quero ser mãe. Não, Raquel queria ter filhos para rivalizar com a irmã. Porque ela achava um absurdo a irmã, que era menos bela, ainda viu que ela tinha os olhos rasos, né?
diferença aí no olho. Tinha filhos e ela, bonitona, não tinha. Ela era a preferida de Jacó. A queridinha da casa. Né? Complicada ela. Depois a gente fala um dia sobre ela. Mas a questão dela de ser mãe não era para ser mãe. Ela queria rivalizar com a irmã. A ideia dela era ser rival da irmã. Não é um absurdo ela ter filhos ou não ter. Tem que ter. E aí ela profere uma palavra quase igual de Ana, né? Só que ela é mais complicada. Ela diz para Jacó: dá-me filhos, senão morro. Ela já tinha um, que do segundo filho. O que aconteceu quando ela teve o segundo filho? Ela morreu. Tem até uma canção aí que o pessoal canta aí que é erradíssima. Dá-me filhos, senão morro. Cuidado. Ela morreu. Então, gente, precisamos entender que nós oramos, mesmo não estando bem. Nós oramos e conversamos com Deus. E fala para Ele. Dá o seu melhor a Ele na conversa lá. E terceiro, seja grato. Faça conhecido a outras pessoas esse Deus que você tem um relacionamento com Ele. É igual quando você começa a namorar, e aí você conheceu o rapaz, e aí você fala para todas as suas amigas, né? No dia que você conheceu o Valmir, Bibiu, que contou para todas as suas amigas, um mulato bonitão. No dia que você conheceu o Juscel, Miriam, e falou para todas as suas amigas, um moreno bonitão. Geisa, o dia que você conheceu o Kennedy, Geisa. Silética, o dia que você conheceu Alexandre. Dona Elisete, no dia que você conheceu o Luiz Paulo. No dia que você conheceu o seu namorado, sua esposa. Não sei se você é casada, Raquel. Sueli, no dia que você conheceu Osias. Cristiano, no dia que você conheceu esse nobre e perfeito cavaleiro, esse gato bonitão, que você tanto ama. E aí disse para todo mundo: Marcelo, o dia que você conheceu sua esposa. E falou dela ou dele para todo mundo. É assim, igualzinho. Primeiro é importante orar. Mesmo que você esteja amargurado de alma, não esteja bem. O segundo também é importante. Dê o seu melhor. Mas o terceiro também é importante. Fale dele. Cante. Conversa com ele. E diga para outras pessoas quem é ele. Quem você conheceu? Não é, Augusto? Quem você conheceu? A pessoa que você conheceu, que você está apresentando, como ele é, como ela é, aonde mora. Não é assim. Trate Deus como uma pessoa, gente. Porque Ele é uma pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo arde ciúmes. E fica triste. Trate Ele como uma pessoa. Não trate Ele como uma instituição que dá as coisas. Não. Trate Ele como uma pessoa. Que você conversa quando você não está legal. Que você convida para tomar um café da tarde. Que você elogia ele para as outras pessoas. São esses 3 pontos que eu quero deixar para você. Que você conversa quando você não está bem. Que você convida para o café da tarde. E dá o seu melhor para ele. E que você fala dele para outras pessoas. Deus te abençoe nessa manhã. Tenham todos um bom dia com Jesus. Deus os abençoe. Um bom domingo. Fique com Deus.